Eu achava que eu tinha o poder da vida e da morte nas mãos para decidir quem deveria viver e quem deveria morrer. Florisvaldo de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno, foi um ex-PM de São Paulo acusado de mais de 50 mortes na periferia durante os anos 80. Ele era apontado como líder de um esquadrão da morte formado por 11 policiais. Considerado um dos personagens mais polêmicos da crônica policial paulista, chegou a admitir essas mortes, mas depois negou-as em depoimento. Cabo Bruno ficou conhecido como sendo Charles Bronson brasileiro, personagem icônico da série de filmes Desejo de Matar. Cabo Bruno era herói para uns e assassino frio e cruel para outros. Ele também ficou conhecido como Anjo da Morte. Depois de cumprir pena por longos 27 anos, ele deu uma única entrevista e contou como virou um justiceiro. Quando eu vi, eu estava fazendo justiça com as próprias mãos. E de repente, eu me vi como juiz que determinava entre a vida e a morte de uma pessoa. Quando eu vi, eu estava me desviando completamente, né, da minha conduta dentro da corporação. Era uma pessoa de dupla personalidade, por assim dizer. Ao mesmo tempo, eu era o Florisvaldo ou o Bruno, e de repente era o Cabo Bruno que tirava a vida das pessoas. No início foi difícil, depois virou uma rotina na minha vida isso daí. Assista essa história até o final, pois após cumprir quase 30 anos de cadeia, Cabo Bruno foi solto. E passados 35 dias da sua liberdade, ele foi morto friamente. Será que alguém guardou ódio tão grande dele por todo esse tempo e resolveu fazer também justiça com as próprias mãos? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde um policial se tornou justiceiro implacável. Veja como o Esquadrão da Morte agia. É um local muito ermo e muito abandonado, eles não deveriam estar aqui. Eles foram trazidos para cá, foram encontrados aqui apresentando perfurações no tórax e na cabeça. Tudo leva a crer que eles vieram para cá forçados e aqui foram executados. O pai de uma das vítimas disse que o filho era inocente, não tinha passagem pela polícia e trabalhava na Telefônica de São Paulo. E se por acaso me pensar no bairro, pode procurar, que eu sou nascido e criado aqui. Você pode mandar procurar toda a vida aqui se nós não presta. Se meu filho não prestava. Você pode procurar em todo lugar se não prestava, meu filho. E acabaram com a vida do meu filho. Florisvaldo de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno, nasceu na cidade de Uchoa, interior de São Paulo, em 18 de novembro de 1958. E ele ingressou na Polícia Militar em novembro de 1978, no mesmo mês em que ele completava 20 anos de idade. O apelido vinha desde a infância, onde ele morou na cidade de Catanduva, vai vendo. Era uma provocação dos colegas que o comparava com um alcoólatra das redondezas que se chamava Bruno. Sua mãe gostou e passou a chamá-lo pelo apelido de Bruno. Havia um bêbado na frente de um bar lá e eu era todo sardento e este bêbado também era. E as outras crianças começaram a falar que eu parecia com aquele bêbado e me chamar de Bruno. O nome do bêbado era Bruno. Era Bruno. Cabo Bruno, após ingresso na PM, se tornou justiceiro. Justiceiro é a pessoa que é contratada mediante dinheiro para matar criminosos ou desafetos. A década de 80 foi um dos auges de matanças promovidas por justiceiros, sendo que muitos eram policiais da ativa ou da reserva. Dizia-se na época que Cabo Bruno matava por odiar marginais, embora depoimentos sugerissem que algumas execuções teriam sido motivadas pela aparência das vítimas também. Investigações apuraram que Cabo Bruno atuava como justiceiro em seus horários de folga no bairro da Pedreira, que fica na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo. O promotor de justiça, Dr. Paulo Álvaro Martins, que processou Cabo Bruno, fala um pouco sobre a atuação dele como matador de aluguel e de como ele agia para forçar comerciantes a pagarem por proteção e segurança. A pessoa reclamava
que estava sendo assaltado, que já tinha sido assaltado 2, 3 vezes, e ele se incumbia de descobrir quem eram aqueles assaltantes, ou então, isso que é curioso, quando a pessoa não se dispunha a pagar o que ele exigia para efeito da proteção, 2 ou 3 dias depois aquele lugar era assaltado. Teve um episódio mais violento quando o Cabo Bruno matou 6 pessoas ao mesmo tempo dentro de um comércio. E dentre essas vítimas tinha uma testemunha que tinha visto ele decapitar uma de suas vítimas. Ali tinha 4, um em cima do outro. E tinha um em cima de uma serra, bem aqui nessa posição, e outro do lado. Uma rajada muito violenta de fogos, né? Parecia que aquele 12 tiros. Aqui na rua já tinha um murmúrio. Foi o Bruno, foi o Bruno, foi o Bruno. Já tinha o murmúrio aqui na rua que tinha sido ele. Não, já tinha sua fama, né? Não era tão famoso quanto, mas já tinha sua fama. Moradores daquela região onde Cabo Bruno trabalhava como policial diziam, abre aspas, no tempo dele não havia tanta insegurança. Comerciantes do bairro seriam os maiores clientes de Cabo Bruno, embora ele negasse. Investigações apontavam que pequenos comerciantes da região pagavam para Cabo Bruno eliminar criminosos que incomodavam esses comerciantes. Ou seja, em seu horário de folga, o policial militar sem a farda matava pessoas que acreditava serem criminosos e, com isso, traria segurança para toda a comunidade. Esse tipo de atividade é conhecida pelo nome de justiceiro ou também é chamado de pé de pato. Moradores do bairro daquela época tinham opiniões diferentes em relação ao justiceiro Cabo Bruno. Se o Cabo Bruno ele acha que foi certo o que ele fez ou errado, isso aí não interessa pra ninguém aqui, entendeu? Matava pessoas inocentes também, né? Conhece mais alguns justiceiros aqui na região? Não conheço nenhum. Eu acompanho no jornal, dia a dia. Um dos policiais militares que foi motorista do Cabo Bruno e ele não quis se identificar. Ele conta um pouco sobre a atuação do Esquadrão da Morte naquela época. Tinha o motorista, tinha o que entrevistava, tinha o que matava e tinha que dava a sentença de morte. O motorista de Cabo Bruno contou a técnica que ele usava para ter certeza que a vítima estava realmente morta. O justiceiro, além do revólver, usava uma caneta Bic. Nós colocaríamos o quê? Uma caneta dentro do buraco do ferimento da bala e você ia procurando ali até achar a bala, que ela estava parada. Esse ex-PM conta o número de policiais que integrava o grupo de matadores, que era chefiado por Cabo Bruno. Aproximadamente 11. Mas o promotor do caso disse que nunca conseguiu identificar outro policial, ou seja, Cabo Bruno respondeu sozinho por todas as mortes. A notícia que se tinha é que ele não agia sozinho, que ele tinha outras pessoas que o auxiliavam. Mas isso, na verdade, nós nunca conseguimos apurar com segurança, porque nunca apareceu uma prova que dissesse eu fui atacado por ele em companhia de fulano e de Beltrano. Uma pessoa que teve contato com Bruno na cidade de Taubaté fez declaração importante. Conversa informal que ele teve conosco também, ele contou que ele respondeu por muitos crimes, sim, mas muito não era dele. Ele segurou a bronca de muita gente grande, muito militar de patente, que deixou ele no chão duro. Mas veja o que aconteceu, pois o fato que eu vou te apresentar agora foi o ponto inicial onde Cabo Bruno foi identificado por mortes em seus horários de folga. José Aparecido Benedito, guarde bem esse nome, foi o único sobrevivente das chacinas promovidas pelo Cabo Bruno. Bom, e aí vinha vindo ele de longe assim, mas não vi ele, nem eu, Cláudio, não vimos ele, que nós estava de costa. Só sentimos quando ele começou a atirar. Quando ele atirou, deu o primeiro tiro, eu já me assustei. Quando ele deu o segundo, ele já tinha acertado o Cláudio. A maioria dos fuzilamentos em que Cabo Bruno foi acusado aconteceu no ano de 1982. E os muitos corpos crivados de balas encontrados na região da Pedreira durante aquele ano de 92 causaram pânico da população local. Ou seja, a pergunta era naquela época, quem será o próximo a morrer? Os carros que ele usava, um Chevette, um Maverick e um Opala,
cujas cores eram sempre mudadas, ajudaram a criar sua fama de matador de bandidos. A população periférica daquela região estava com muito medo do matador que agia nas noites e também nas madrugadas. Ele passou aqui e anda armado. 2 armas aqui. O que ele faz? Ele mata os maconheiros. Ele está matando as pessoas aqui, não é? Dizem que são bandidos, outros são inocentes, né? Mas vamos lá. Em março de 1982, quando ele tinha 23 anos, Cabo Bruno foi apontado por testemunhas como sendo o autor do assassinato do menor Cláudio Pasternak Batista, que tinha na época 16 anos de idade. E isso aconteceu próximo a um parque de diversões instalado no Jardim Selma, na zona sul de São Paulo. Cláudio estava acompanhado do amigo Marcos José Barbosa, que conseguiu fugir sem ser atingido pelos disparos. Naquela oportunidade, Cabo Bruno foi intimado para o interrogatório na divisão de homicídios do DEIC, onde negou o crime. No mesmo dia, o jornal Notícias Populares destacou a suspeita de que Cabo Bruno estaria envolvido em outros 15 homicídios também ocorridos na zona sul da capital paulista. Contudo, 3 meses após as investigações, o Cabo Bruno passou a cumprir normalmente as suas funções na 5ª Companhia da Polícia Militar de Catanduva. Na ocasião, já eram 34 inquéritos que pesavam contra o policial matador. Cabo Bruno foi preso pela primeira vez em 22 de setembro de 1983 por determinação da Justiça, depois que ele foi acusado de mais de 20 assassinatos, sendo que foi reconhecido por várias testemunhas. Cabo Bruno admitiu a culpa apenas em um caso sobre tentativa de homicídio ocorrido em 6 de fevereiro de 82, na favela do Jardim Selma, em que ele foi denunciado por um amigo da vítima que sobreviveu. Muitos anos mais tarde, admitiria cerca de 20 assassinatos de acordo com a sua segunda esposa, abre aspas. As outras vítimas colocaram na minha conta. Tinha gente que matava e se apresentava como Cabo Bruno. Ainda segundo a esposa de Cabo Bruno, ele assumia, pois não faria muita diferença. Mas a verdade é que Cabo Bruno matou muita gente e até hoje não se sabe ao certo o número. Dizem que passou de 70 vítimas fatais. Nessa época, a Polícia Militar de São Paulo estimava que Cabo Bruno e um grupo de 11 ou 12 policiais, incluindo 2 oficiais, um capitão e um tenente, seriam os responsáveis por diversas execuções na zona sul de São Paulo. A polícia ainda divulgou que muitas das execuções teriam sido feitas com base apenas na aparência das vítimas, incluindo um rapaz morto por causa de uma pequena cruz que ele havia tatuado no pulso. Na época, diziam que para o Cabo Bruno qualquer tatuagem indicaria um criminoso, ainda que aquela especificamente tatuagem tivesse sido feita por motivos religiosos, vai vendo. Quando as investigações começaram, o bando aparentemente era protegido por escalões mais altos da polícia, mas o avanço da coleta de pistas e provas fez com que toda a corporação passasse a colaborar com as investigações da Polícia Civil. A verdade é que Cabo Bruno não imaginava que ficaria tanto tempo preso. Porque eu acreditava na impunidade, já que para os próprios delinquentes havia impunidade, então eu achava que a justiça não iria me alcançar. Mas quando eu fui detido, fui levado para uma prisão, nessa época eu era casado, minha mulher estava grávida, me vi ali trancafiado e foi difícil para mim, eu não aceitava aquilo ali. Uma que eu era jovem, eu ia fazer 25 anos de idade, né? Então eu não conseguia conviver com aquela situação. E foi por isso mesmo que logo no início eu já comecei a arquitetar fugas. Recolhido no presídio Romão Gomes, na zona norte de São Paulo, Cabo Bruno ficou cerca de 6 meses preso. Até conseguir a fuga, ele fugiu em 17 de junho de 1984, quando, num momento oportuno, conseguiu desarmar e dominar o soldado Antônio Carmo dos Santos, que havia entrado no alojamento dos presos.
Em seguida, ele tomou como refém um tenente e um cabo da PM que chegou a ser baleado depois de tentar tomar a arma do justiceiro Cabo Bruno. Cabo Bruno conseguiu fugir, mas rapidamente ele foi encontrado e recolhido ao cárcere. Em 20 de dezembro de 1984, 6 meses depois da primeira fuga, Cabo Bruno foge novamente da cadeia, sendo que, na estrada do Alvarenga, que fica na zona sul de São Paulo, ele foi cercado pela polícia. E para tentar escapar, ele usou como refém o comerciante Manuel Marques Ribeiro, e ele conseguiu fugir ileso do cerco feito pela PM. Após 3 meses foragido, Cabo Bruno foi preso novamente em um hotel na pequena cidade de Paragominas, no interior do estado do Pará. Isso aconteceu, nós descobrimos, em 22 de março de 1985. No momento da sua prisão, o matador acabava de assistir ao jogo Corinthians e Cruzeiro. Cabo Bruno assistiu o jogo acompanhado do amigo José Feliciano Bezerra, o Carneirinho, que, segundo informações da polícia, havia participado de algumas matanças comandadas pelo ex-policial. Levado pela segunda vez para o presídio militar Romão Gomes, Cabo Bruno ficou encarcerado por pouco menos de 2 anos, quando, em 26 de dezembro de 1987, ele conseguiu escapar mais uma vez do Romão Gomes, numa ação que não foi bem esclarecida pela polícia na época, pois ele pulou o muro, fugiu e ninguém viu. A polícia só conseguiu recapturá-lo em maio de 88, lá na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, onde ele foi surpreendido por 3 homens do serviço reservado da PM, bem no momento em que ele dormia em uma pensão localizada na rua Antônio Prado. Com ele foram apreendidos talões de cheques, documentos falsos, 2 revólveres e um punhal. Em sua última fuga, em julho de 1990, Cabo Bruno, com então 32 anos de idade, e outros 2 companheiros de cela, renderam 3 carcereiros e levaram 3 metralhadoras beretas. Levaram também 3 revólveres e cerca de 100 cartuchos de diversos calibres. Olha que vergonha! A ação foi chamada de Cabo Bruno vai à guerra, tamanho o arsenal levado pelo trio de bandidos. A captura derradeira de Cabo Bruno aconteceu no dia 29 de maio de 91, na rua Albina Bento, que fica no bairro da Pedreira, extremo sul de São Paulo. Com o matador, foram presos outros 2 homens. Um deles era condenado por estelionato. Só que em uma das fugas, Cabo Bruno atirou contra um soldado que ficou gravemente ferido. E na fuga houve resistência por parte de um dele. Eu acabei baleando um soldado na cabeça lá. Graças a Deus ele não veio a óbito, não faleceu. Ou seja, você pode perceber que realmente Cabo Bruno era um homem perigosíssimo, pois quase matou um colega de farda, somente pelo fato que queria ganhar a liberdade antes da hora. Mas foi na prisão que ele sofreu um grande baque. 11. Tinha oficiais? Tinham. Capitão, tenente, sargento e soldados. soldados. E ele era que mandava nesse grupo todo, inclusive em oficiais? Não, tinha um responsável. Ah, acima dele tinha alguém? Tinha. Mas ele sempre ocultou essas pessoas? Sempre ocultou. Desta vez, por determinação do juiz Francisco José Galvão Bueno, que era na época titular da Vara das Execuções Criminais, Cabo Bruno ficaria preso na Casa de Custódia, conhecida como Piranhão, que é um presídio de segurança máxima localizado em Taubaté, interior de São Paulo. Lá, ele não conseguiria fugir. Ou seja, ele ficou detido nesse presídio até 1996. Depois de 12 julgamentos, Cabo Bruno foi condenado a 113 anos de prisão. Dentro do presídio conhecido como Piranhão, que é uma unidade onde nasceu a facção PCC, o ex-policial permaneceu por mais de 5 anos em uma cela isolada, 24 horas por dia, dos demais presos. Em 1996, Cabo Bruno foi levado para o Centro de Observação Criminológica, onde ficou até 2002,
quando ele foi transferido para o presídio de Tremembé. Nessa oportunidade, Cabo Bruno passou a dizer que se converteu evangélico e não queria mais que fosse chamado pelo antigo apelido de Cabo Bruno. No decorrer dessa minha vida no cárcere, né, até mesmo antes de vir para o cárcere, a imprensa sempre procurou sensacionalismo e todas as vezes que falavam sobre a minha pessoa, até mesmo quando eu dei entrevista em algumas vezes, deturparam muito a verdade. Ele acreditava que foi salvo pelo Espírito Santo. Foi aonde que o Espírito Santo de Deus pôs no meu coração aquele sofrimento, aquela dor que eu levei para tantas famílias, né, tantos filhos que eu acabei tirando de pais. Em 1998, foi realizada em São Paulo uma exposição de óleos sobre acrílico pintados por ele, pelo Cabo Bruno. Ele havia se tornado pintor de telas e com isso ajudava também a passar o tempo no cárcere. Em julho de 2008, já pastor da Capela Ecumênica da Penitenciária, onde ele cumpria a pena, ele se casa com uma dona de casa que fazia trabalho voluntário na cadeia e ela era missionária. Achava que ele podia fazer justiça com as próprias mãos, é isso? É isso que ele achava que ele tinha que fazer, que também não justifica, mas foi isso. A esposa presenciou a conversão de Cabo Bruno. Ele viu que o Cabo Bruno não era nada, que aquele homem, o poderoso, né? Quem era ele diante de Deus? E aí que ele começa, nessa parte em diante, que ele começa a mudar. Ele colocou bem claro e que ele era errado. Na cadeia onde ele cumpriu pena e também pregava o evangelho, ele conheceu o homicida Lindenberg Alves, responsável pela morte da jovem Eloá. Depois de tudo que este homem fez, de toda a barbárie que ele cometeu, como que pode Deus perdoar? Em 2009, após cumprir 1/6 da sua pena, ele solicitou a conversão da pena para o regime semiaberto. O Ministério Público Estadual pediu uma avaliação psicossocial criminológica feita em 2 etapas e com pareceres que foram favoráveis à progressão da pena. E aí foi concedida a progressão em 19 de agosto de 2009. Apesar de passar para o regime semiaberto, a Justiça negou a Cabo Bruno o benefício de saídas temporárias por causa do seu histórico de várias fugas. Contudo, em 22 de agosto de 2012, a Justiça de Taubaté concedeu-lhe a liberdade definitiva após ele cumprir 27 anos de prisão. Além do parecer do promotor, que se baseou em lei que prevê a liberdade definitiva para presos com bom comportamento e com cumprimento de prisão superior a 20 anos. Documentos que foi arrecadado com elogios de funcionários e da própria direção do presídio, quando a conduta nas unidades prisionais onde ele passou sempre foram boas condutas. Cabo Bruno teria se tornado um novo homem ao se converter a uma religião evangélica. Ele precisava pedir perdão, ainda que eles não aceitassem. Algumas perdoaram, retornaram com cartas dizendo que perdoavam ele. Algumas mandavam ele para o inferno, enfim. A esposa disse que o marido chegou a enviar cartas para os parentes das vítimas que ele matou, rogando perdão. O casal se dava muito bem e frequentavam a igreja sempre juntos. A missionária Marli Sacramento conheceu Cabo Bruno na igreja. Tudo que ele falava dava uma credibilidade muito grande pela sinceridade dele. E muitos se converteram através do procedimento do Bruno. A verdade é que Cabo Bruno se tornou excelente orador. Achava que eu tinha o poder da vida e da morte nas mãos para decidir quem deveria viver e quem deveria morrer. Pouco mais de um mês após deixar a prisão, Cabo Bruno, acredite se quiser, foi morto com 10 tiros no bairro Quadra Coberta, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Isso aconteceu por volta das 23h30, no dia 26 de setembro de 2012. Ele retornava de um culto religioso no município de Aparecida e ele estava acompanhado por parentes que nada sofreram, e os disparos foram dados por 2 homens na porta da casa onde ele morava,
foram disparos certeiros para matar Cabo Bruno. Cabo Bruno foi pego de surpresa quando saía do veículo. A esposa que estava dentro do carro conta como foi a ação dos assassinos do seu marido. Abaixou para poder sair, ainda de costas, começaram os tiros. A gente não viu nada, escuro, chuviscando. Eu falava para ele, não me deixa, porque como é que eu vou viver sem você? A senhora acha que ele foi morto por vingança? Eu não sei, porque assalto não foi. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, 2 homens chegaram a pé e atiraram somente contra ele, não tendo sido anunciado assalto, e que havia um carro próximo do local, possivelmente utilizado pelos atiradores na fuga. Cabo Bruno morreu na hora e os peritos recolheram cápsulas de uma pistola .40 e de outra arma calibre 380. Ele estava acompanhado da esposa e, segundo testemunhas, o ex-policial estava sentado no banco do passageiro. 2 homens se aproximaram do carro, um de cada lado, e atiraram contra Cabo Bruno. Ao todo, foram 10 tiros que atingiram o rosto e abdômen do ex-policial, que morreu na hora. Ninguém foi preso pelo crime. Um vizinho acordou assustado com os tiros. Eu acordei, o barulho foi muito... Foi violento, cara. Outro vizinho viu Cabo Bruno ferido logo após ser alvejado várias vezes. Eu escutei o tiroteio. Daí eu saí, eu olhei pelo muro, acabei vendo ele baleado e a esposa dele chorando muito. Foram muitos tiros que acordaram os moradores devido ao adiantado da hora. O promotor do caso, que foi favorável à soltura do Cabo Bruno após 27 anos, falou sobre a morte do ex-detento. E absolutamente triste. E eu tenho para mim, assim como tenho certeza ocorre com a juíza que o liberou, que ele se encontrava absolutamente ressocializado e com plenas condições de retomar a sua vida de acordo com a lei e com a ordem. O delegado Dr. Vicente Lagiotto fala sobre quem teria interesse em matar Cabo Bruno. Ter sido amando de algum grupo, como também pode ser qualquer parente que queira se vingar da morte no passado praticada pelo Cabo Bruno. A fama de matador de bandido que tinha Cabo Bruno ressoa até hoje entre os mais antigos da polícia. Ele realmente matou muita gente acreditando que fazia justiça com as próprias mãos. Depois que foi julgado e preso por muitos anos, não falava mais em armas, e sim na palavra de Deus. E foi assim que ele se encantou com uma missionária com quem se casou e foi morar com ela quando saiu da cadeia. O homem que eu conheci era um homem doce. É uma coisa pesada de dizer assim, porque algumas pessoas que têm rancor ou que tinham rancor dele falam assim, agora é fácil falar. Mas realmente eu conheci um homem maravilhoso. Florisvaldo de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno, morreu há exatamente 12 anos, mas o assassinato dele segue impune até hoje, acredite se quiser. A suspeita de envolvimento do PCC, pois Cabo Bruno foi policial militar e dizia odiar bandidos, mas nada foi comprovado até hoje. O promotor de justiça, o Dr. Paulo Álvaro Martins, responsável por processar Cabo Bruno várias vezes pela prática de homicídios, tem opinião forte sobre quem mandou matar o ex-detento. A conduta dele, eu tinha certeza que ele deveria ser executado assim que colocado em liberdade. Haveria uma vingança por isso. A verdade é que na época em que Cabo Bruno atuou como justiceiro, ele colecionou dezenas de inimigos e desafetos. O promotor se lembra bem da atuação de Cabo Bruno como líder de uma gangue de justiceiros. Ele semeou na época uma situação de terror na cidade de São Paulo, principalmente nesses bairros, uma coisa assim que inédita, que nunca tinha acontecido. E para você que quer ser policial, eu preciso te apresentar o Instituto Oliver, que é, sem dúvida, a maior escola preparatória para concursos policiais do Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do Instituto Oliver já foram aprovados em concurso para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Federal em todo o Brasil. E olha, além dos cursos preparatórios para você passar no concurso para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, pós-graduação e o famoso EJA, para quem precisa
concluir os seus estudos. Então, para você realizar o seu sonho, acesse o site ou escaneie o QR Code na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Cabo Bruno contou o momento em que ele realmente se arrependeu de ter matado tanta gente. Arrepender mesmo desses crimes quando eu vim conhecer a palavra de Deus, porque até então, para mim, a vida não tinha valor, era algo banal. Mas quando eu me converti, passei a valorizar a vida. Aí é que veio o verdadeiro arrependimento. Eu lembro que eu chorava dia e noite por causa dessas mortes que eu cometi. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. Você acha que Cabo Bruno matou tanta gente sozinho ou existia realmente um esquadrão da morte? E quem será que guardou tanta raiva e ódio para matar Cabo Bruno após mais de 30 anos? Será que foi parente de alguma vítima que ele matou ou foi facção criminosa? O que você acha? Qual a sua opinião? Estou aguardando aqui nos comentários. E para a gente fechar com chave de ouro, inscreva-se no canal Na Cena do Crime e aproveite e dá um like, ative o sininho de notificação e compartilhe as nossas histórias criminais com seus amigos e familiares que gostam de true crimes contados com riqueza de detalhes.